Bem, boa noite, meus amigos e minhas amigas, população guaribense. Vamos fazer aqui mais uma live para passar algumas informações para vocês. Bom, primeira coisa, hoje o governo do estado atualizou o Plano São Paulo e a região de Ribeirão Preto, da qual Guariba faz parte, continuou na fase vermelha. A fase vermelha é a pior fase. Então, em Guariba não vai mudar nada. Nós vamos continuar como a gente veio durante esses últimos 15 dias. Então, a gente não vai poder abrir nada de novo, nada além do que já está aberto. É importante que as pessoas entendam isso. O grande problema nosso são as cidades maiores. E o maior problema, isso eu acredito, o que pesa muito, é lógico, porque ela é dezenas de vezes, centenas de vezes maior que a nossa cidade e a população também centenas de vezes. Eu acho que enquanto a gente não acertar Ribeirão Preto, a nossa região, nós não vamos conseguir mudar de fase, certo? Isso não é nenhuma crítica e nenhuma ofensa à Prefeitura de Ribeirão Preto, à população de lá. Mas é o que pesa, porque as outras cidades são pequenas, a gente pesa muito pouco. Agora o que pesa é Ribeirão. E assim, não só Ribeirão, todas as cidades que são sede de regiões metropolitanas, como São Paulo, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, áreas de interesse como Franca, São José do Rio Preto, são essas cidades que pesam, são cidades enormes, que têm uma população muito grande. Então, Guariba vai continuar na fase vermelha, certo? Então, eu vou explicar para vocês algumas coisas do boletim, porque muita gente tem dúvida, né? Primeira coisa sobre o boletim, eu queria explicar uma asneira, uma idiotice. Tem gente dizendo que para cada paciente confirmado, o município recebe R$16 mil ou R$18 mil. Isso é uma idiotice sem tamanho. Nunca, nenhuma cidade recebe verba pelo número de pacientes contaminados. O que ocorre é que a gente recebe as verbas pela população que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas com exame positivo, isso daria, se multiplicado por 16 bilhões, né? Então, isso não procede, então, essa notícia aí, que a cidade recebe pelo número de pessoas que têm exame positivo. Isso é mais um fake news, sabe? Eu acho que as pessoas hoje têm que olharem muito para o que é fake news, sabe? Procurar analisar, procurar checar e ficam passando essas bobagens aí para frente, sabe? E que uma coisa que não tem cabimento, sabe? Bom, sobre o boletim nosso hoje. Nós temos casos suspeitos. Casos suspeitos quer dizer pacientes que têm algum sintoma, têm alguma coisa de Covid-19, e essas pessoas foram
foram solicitados exames delas. Então, Guariba hoje tem 113 casos suspeitos. Isso não quer dizer que todo mundo vai dar positivo. Por coincidência, nós já descartamos 113 casos. Esse número a gente conta desde o início, quando teve o primeiro caso positivo aqui, gente. Então, é isso então, gente. Casos suspeitos são pessoas, ou eles tiveram contato com alguém que deu o exame positivo, ou eles tiveram algum sintoma, tiveram febre, tosse seca, coriza. E a maior parte dessas pessoas são síndromes gripais. Isso não vai dar nada, sabe? Então, gente, caso suspeito é isso. Casos confirmados. Guariba, desde o primeiro caso, que foi em março, a gente tem 200 casos confirmados. O que quer dizer isso? Quer dizer que 200 pessoas foram testadas e o exame deu positivo para a Covid. Esse número, então, são dos casos confirmados, 200. Casos recuperados. Casos recuperados, gente, são pessoas que tiveram a doença e sararam. Nós liberamos elas. A maior parte das pessoas teve a doença e elas eram portadoras, pouco sintomáticas ou assintomáticas. Eles fizeram só exame, só ficaram em isolamento social. E esses 92, depois de cumprir o isolamento social, eles eram positivos. Cumpriram o isolamento social de 14 dias, eles foram liberados. Isso então quer dizer caso recuperado. Casos descartados. Casos descartados é o suspeito cujo exame veio negativo ou ele não desenvolveu os outros sintomas da doença. São 113. Hospitalizados. Nós temos em Guariba aproximadamente 11 casos hospitalizados. Esse negócio não sei se está funcionando. 11 casos hospitalizados. Então eu vou explicar o que está acontecendo com os hospitalizados. Nós temos 4 pacientes internados aqui na nossa Santa Casa. E esses pacientes estão tendo uma boa evolução, pelo que me informaram, e estão estáveis. Estáveis quer dizer que eles não estão piorando, certo? Então, nós temos então 11 casos hospitalizados. Desses, 4 estão em Guariba. Um está internado e ele está entubado em Monte Alto. Nós temos mais 4 entubados no HC, em Ribeirão Preto. E nós temos um paciente internado na enfermaria no Hospital São Francisco, certo? Então, isso aí vão dar os 11 casos hospitalizados, certo? Óbitos. Óbitos são pessoas que faleceram. Essas pessoas que faleceram, nós temos 3 óbitos em Guariba. Todas as pessoas que faleceram, elas tinham, 2 eram idosas, 2 tinham comorbidades. Comorbidades são doenças associadas, são doenças importantes, sabe? Então, e hoje a gente teve mais um óbito também. Um paciente do sexo masculino com comorbidades. E ele acabou falecendo. Óbito suspeito. Óbito suspeito
é um paciente que faleceu e a gente não tem certeza da causa. E como todo paciente hoje que tem morte súbita, a gente colhe o exame para Covid e a gente aguarda sair o resultado. Nós tínhamos no boletim passado 2 óbitos suspeitos. Um deles a gente já descartou, não foi Covid. Nessa época do ano, é muito comum as pessoas idosas morrerem de doenças respiratórias. Eles fazem pneumonia, bronquite e assim por diante. E agora, toda morte por doença respiratória, nessa época de pandemia, a gente tem que afastar o Covid. E, então, entra como suspeita até definir. Então, gente, hoje a gente tem um óbito suspeito. A gente tinha 2, mas um já foi descartado. Então, a gente repetindo aqui, casos suspeitos são casos de pessoas que podem vir a ter a doença, são 113. Casos confirmados são pessoas que fizeram exame, fizeram tomografia. Então a gente confirmou o diagnóstico de Covid, confirmado 200. Recuperados são pessoas que tiveram a doença e sararam, certo? 92. Descartados, 113. Descartado quer dizer as pessoas que eram suspeitas e não confirmaram. Hospitalizados, os que estão internados, os óbitos, infelizmente, nós temos 3, e óbito suspeito, nós temos 1. Então é isso que a gente tem hoje na nossa cidade. O que está me preocupando é que a gente está tendo muita gente em respiração mecânica, com respirador, certo? E entubado. Entubado quer dizer que ele tem uma cânula que entra pela sua boca e vai até a sua traqueia e é ligado num respirador. Nós estamos atualmente com 5 pacientes entubados. Isso quer dizer que são pacientes graves. E pela idade deles, a chance de complicarem é grande, certo? Os 4 internados que nós temos aqui em Guariba, eles estão estáveis, quer dizer que eles estão controlados e estão se recuperando. Mas pode ser que eu me engane, mas provavelmente a gente vai ter mais óbitos. E eu tenho estudado esses óbitos, sabe? Esses óbitos têm sido em pessoas idosas, pessoas com mais de beirando 70 anos ou mais de 70, e pessoas que têm comorbidades, como a comorbidade que mais mata são doenças cardíacas, depois vem diabetes, e depois vem problemas renais, e obesidade mórbida. Obesidade mórbida é aquela pessoa que tem um peso excessivo. Isso também é uma comorbidade que vem agravar a condição da pessoa quando ela adoece, certo? Eu queria colocar aqui também uma outra coisa que as pessoas ficam questionando aí, sabe? Primeiro, eu não sou candidato a nada, certo? E outra coisa, eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu tenho princípios. E a honestidade acho que o maior deles, sabe? O maior princípio meu é a honestidade. Então, eu tenho as contas minhas até 2018, desde o início que eu tive do mandato que eu tive em conjunto com o prefeito Hermínio, todas as contas nossas foram aprovadas. Até 2018. Então, todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso me deixa muito tranquilo. A prefeitura tem 1.300 e poucos funcionários. Eu não consigo
saber de tudo que eles fazem, mas nós temos um mecanismo de fiscalização eficiente, sabe? E a gente se preza pela honestidade. Minhas declarações de renda, se alguém quiser conhecê-las, observe. Eu posso dizer, a partir do momento que eu me tornei perfeito, minha renda caiu. E eu passei a ganhamento, mas eu escolhi ser prefeito. E outra coisa, jamais faria algo que não fosse honesto, certo? Isso é uma coisa de educação, é de princípio, é de caráter. E as pessoas agora estão chegando próximo da política, então tem pessoa que começa a soltar mentiras, fake news, contratam pessoas para denegrirem a imagem do prefeito. Gente, eu preciso de sossego, eu preciso cuidar da cidade, certo? Isso é o que eu tenho me empenhado. Mas tem gente aí tentando denegrir. Criaram uma polêmica em relação às máscaras. As máscaras nossas custaram, em média, R$ 2,70. Essas máscaras, nós somos uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a usar máscara, porque no início eles falavam que tinham que colocar máscara só no paciente positivo, no paciente contaminado. E eu achei que isso não era o correto. Então a gente foi comprar as máscaras. As primeiras máscaras nós pagamos um pouco mais caro, mas depois, com o passar dos meses também, essas máscaras caíram de preço. Tudo no começo que a gente comprou custou um pouco mais caro, mas o mais importante, tudo tem uma cotação, tem 3 preços, sabe? Então eu estou muito tranquilo, né? A gente comprou aproximadamente 60 mil máscaras. A gente comprou 60 mil máscaras. Nós entregamos aproximadamente quase 2 mil máscaras no presídio também, para o pessoal lá se proteger. Então, eu tenho um portal da transparência. Entre no portal da transparência, que tem todos os gastos que a prefeitura fez com o Covid. Nós recebemos do governo federal aproximadamente R$750 mil, que nós repassamos esse dinheiro para a Santa Casa. Tem cidade que não repassou esse dinheiro, sabe? Nós aqui não. Nós fizemos questão de repassar todo esse dinheiro. Nós nunca seguramos um centavo da Santa Casa. Nós temos uma boa parceria com a Santa Casa. Então, gente, tem um portal da transparência. Quem tiver alguma dúvida, às vezes não entende o que está lá, a prefeitura está de portas abertas. É procurar lá. Lá tem vários contadores. Eles vão te explicar isso aí, sabe? Nós não temos nada a esconder, viu? Nunca tive nada a esconder. Então isso é importante que as pessoas saibam. E tem um pessoal aí desocupado, que tem ambições políticas, mas eles são mau candidatos. E eu não acredito que eles sejam eleitos. E eles estão começando a apelar, sabe? Então, gente, a preocupação minha é cuidar da prefeitura e cuidar da cidade. Os respiradores, quando nós compramos, só para vocês terem uma ideia, nós compramos respiradores seminovos, com garantia. Nós pagamos nossos respiradores, enquanto o pessoal pagava em dólares, 50 mil dólares, em fevereiro, eu pressenti, por eu ser médico, eu estudei essa doença antes, falei, vamos precisar de respiradores. A Santa Casa tinha 3 só, e um quebrado. Nós mandamos arrumar um respirador quebrado e compramos mais 5. Nós pagamos em média em torno de R$6.500
e o mais caro nós pagamos 12 mil ou 15 mil reais. Conseguimos um respirador emprestado na Unesp, sabe? E compramos monitores. Então tudo a gente comprou num valor de mercado, o valor que era, porque quem deixou para comprar depois acabou pagando mais caro. Nós também prevendo a evolução da pandemia, nós conversamos com a diretoria da Santa Casa, nós passamos de 2 leitos, passamos para 5, passamos para 8 e estamos nos preparando para ter uma ala da Santa Casa, porque eu espero não precisar usar. Prevendo também a dificuldade que a gente vai ter para encaminhar, porque ontem o HC tinha mais de 90% de ocupação. A gente contratou uma equipe de intensivistas em parceria com a Santa Casa. A Santa Casa contratou. Nós temos intensivista em Guariba por 24 horas. Eles atendem os pacientes do Covid, então dão um atendimento de melhor qualidade. Eles atendem as eventuais emergências que aí chegam, como infartados, derrames, politraumatizados e assim por diante. Por quê? Para deixar os médicos que atendem a porta do hospital mais tranquilos, porque não dá para atender a porta e cuidar de um paciente entubado, um paciente em respirador. Hoje, a gente fez um pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma licitação através da internet que eu libero para o Brasil inteiro. Hoje nós compramos um aparelho que foi cotado por 43 mil reais. Nós compramos ele por 40 mil, porque a gente acabou comprando de uma empresa em São Paulo, um aparelho idêntico. Esse aparelho vai ser muito útil para os médicos de plantão, os intensivistas, para avaliar uma série de exames do paciente. É um aparelho portátil, sabe? Então, tudo, gente, que a prefeitura faz, a gente visa melhor preço e o mais importante, coisas de qualidade, e também a gente cumpre todas as normas do Tribunal de Contas. Então vocês veem, a gente já tem as contas nossas até 2018 todas aprovadas, certo? Então, o Tribunal de Contas aprovou todas as nossas contas. Então, isso é muito bom. Isso é fruto da responsabilidade e da seriedade que a gente trabalha. E novamente, né, tem um pessoal aí pouco ocupado que começa a fazer campanha. Aliás, essa doença está assim como está no Brasil, é porque politizaram ela. Imagina só, alguém achar que por cada caso positivo, as prefeituras receberiam 16 ou 18 mil reais, coisa absurda. Isso nunca existiu, né? Então as pessoas, antes de passarem as coisas para frente, elas deveriam se informarem, certo? Elas deveriam se informarem, certo? Bom, o que eu posso dizer? Nós vamos manter as coisas como estão em Guariba. Daqui mais uma semana, o governo do estado faz uma nova avaliação da nossa região. Se melhorar, a gente pode mudar para a cor laranja. E aí da cor laranja a gente vai poder liberar mais alguma coisa. Por enquanto vai ficar tudo como está. Quero aqui também colocar algumas coisas, sabe? Nós entregamos hoje mais 6.345 kits alimentares da educação. Nós já entregamos atualmente 12.700 kits alimentares. Nós vamos fazer uma entrega de mais um kit
no mês de julho. Nós vamos entregar logo. Então nós já entregamos para as nossas crianças aquele dinheiro que a gente gastava com a merenda, nós já compramos o kit alimentação e entregamos para as crianças. E vamos entregar mais um agora em julho, logo. Tão logo a gente acabe de organizar, o fornecedor se organiza para nos entregar, nós vamos repassar às nossas crianças. Então, isso são aproximadamente, então, 12.700 kits alimentares. Outra coisa também, nós estamos preparando uma licitação para fornecer 1.000 kits de higiene, certo? Isso já está sendo licitado. Vão ser produtos de higiene, de primeira necessidade, como álcool gel, sabão, sabonete, sabão em pó, pasta de dente, escova e sabonete, que eu já disse, para fornecer para as pessoas carentes, sabe? Para elas poderem se higienizar de modo adequado. Eu autorizei também a compra de mais cobertores, aproximadamente 500 cobertores nós vamos comprar e vamos distribuir para as pessoas carentes da nossa cidade, viu? Então, gente, as pessoas têm que saber isso, sabe? Que a prefeitura tem um portal da transparência, como o próprio nome diz, as coisas estão publicadas lá. Às vezes, tem algumas coisas que levam uns dias para serem postadas lá, pelo volume de coisas que a prefeitura compra e executa. Mas está tudo no portal. Então, essa prefeitura tem um portal. E quem não entender, pode ir na prefeitura, nós vamos ter o máximo prazer em explicar, certo? Isso não há dúvida, é obrigação da prefeitura explicar tudo, porque isso é dinheiro público. Uma coisa também que eu queria comentar com vocês, nós estamos na época da seca. Guariba não é fácil, gente. Impressionante o número de incêndios que a gente tem que apagar todo dia. É 3 ou 4. Incêndios criminosos na cana. Gente que queima lixo em terreno, aí pega fogo nos terrenos todos. Então, a sorte, gente, é que o ano passado e o ano retrasado, a gente só tinha um caminhão-pipa e também um caminhão velho. Nós reformamos esse caminhão, nós compramos mais dois caminhões, sendo um eu recebi do governo do estado. Eu fui atrás, eu trabalhei, né? E a gente conseguiu esse outro caminhão-pipa. Então nós temos uma frota aí que combate incêndio de 3 caminhões, mas essa frota está trabalhando muito, gente. Então as pessoas precisam colaborar, gente. A vegetação é muito seca, então você não pode ficar tentando queimar lixo, tentando queimar alguma coisa, porque isso vai gerar um incêndio, né? E o pior, uma madrugada dessa, alguém botou fogo em um canavial, gente. Pelo amor de Deus, gente. Quem vê isso, por favor, denuncie no 190, denuncie no 156, que é o telefone da prefeitura, para que não é possível ter tanto vandalismo assim, né? E essa fumaça, a umidade do ar está muito baixa, vai piorar a respiração de muita gente e mais, vai predispor ainda de que Covid com mais facilidade, ou agravar, né? Então vamos colaborar, sabe? Quem for pego vai ter uma multa de 100 UFESP, isso é são R$2.700, não é uma multa pequena. Então, vocês podem telefonar na ouvidoria, no telefone 156, ou vocês podem ligar no 3251-2917, ou no celular 99706-8362, certo? Então vamos, é igual eu falo, gente, a cidade é uma extensão da nossa casa. Se abrir o portão, na frente da sua casa é a cidade. A gente tem que cuidar da cidade como a gente cuida da nossa casa. Então esses vândalos que porventura estejam fazendo isso, por favor,
vamos denunciá-los, certo? Outra coisa que foi uma coisa absurda essa semana. Senhores pais, queridos papais e mamães, vocês deixaram os seus filhos irem treinar futebol lá na Santa Cruz, em plena pandemia, certo? Vocês deixaram as crianças correrem, elas se agruparem, elas podem se contaminarem. Se tiver uma contaminada, e ela vai levar a doença para dentro da casa de vocês. Então, gente, agora não é hora de clube funcionar, não é hora de praticar esporte. Eu sei que as crianças estão cansadas, mas elas não podem se agruparem como é num jogo de futebol, certo? Achei uma coisa assim, a pessoa que fez isso, a gente já descobriu, ele está sendo notificado e nós vamos tomar as providências. Agora, os pais deixarem, isso eu achei o absurdo do absurdo, gente. Queria explicar uma outra coisa. As pessoas falam, Guariba, hoje nós atingimos 200 casos, certo? É muito caso. Só que a gente tem feito os testes rápidos. Teste rápido é aquele do dedinho, fura o dedo e colhe o sangue. Esse teste, ele é rápido porque o resultado é rápido. Geralmente, a gente faz a partir do 8º ou 10º dia, mas o resultado que é rápido, nós estamos fazendo. Esse teste é um teste de triagem. E a gente faz também outro teste, quando a gente introduz um cotonete nas duas narinas e na boca da pessoa, para ver se o Covid está aí. Esse teste é o tal do PCR-RT. Esse teste a gente começa a fazer a partir do 3º dia e às vezes até o 7º dia. A gente pesquisa aí a existência do vírus no organismo da pessoa, certo? Aqui nós testamos. Tem muitas cidades, por exemplo, sábado e domingo eu não faço teste, não tem nenhum caso. Tem muita cidade que, como eu falei, essa doença se politizou. Por razões políticas, o pessoal passa a testar menos, sabe? Eu não acho isso uma coisa honesta. E nós vamos continuar testando aqui, porque a ideia minha é de descobrir quem é positivo e isolá-lo, certo? Eu não tenho medo de positivo. Eu tenho medo de portador são andando no meio da população. Ele não sabe que tem a doença, está andando e transmitindo. Então, nós fazemos teste rápido e a gente fez a gente tem um convênio com a Adolfo Lutz e agora nós fizemos um convênio com a Universidade Federal de São Carlos para fazer também esse PCR. Então, nós vamos continuar investindo em testes, sabe? Os grupos de risco, nós vamos testar. Recentemente, essa semana, no começo, final da outra, nós testamos um grupo de risco da nossa cidade. E nós descobrimos 7 a 8 pacientes com doenças crônicas que deram positivo. Então, esse pessoal a gente separou, isolou, informou as famílias, investigou as famílias e também nós estamos fazendo o transporte deles num veículo adequado, certo? Para evitar que se contamine os nossos motoristas, certo? Gente, e a prefeitura continua fazendo algumas obras. Por exemplo, nós recapeamos as 12 vias públicas do Residencial Santa Cruz. O asfalto lá estava muito ruim, o asfalto lá, para passar, né, as galerias lá, a Sabesp cortou aquilo, então nós recapeamos de modo a organizar. A gente também recapeou aquele pedacinho ali do Fiabimúcio na saída
do desvio de Motuca. Lá nós asfaltamos para tirar a terra do Funicelli Santin, sabe? Essa foi uma obra que foi feita com recurso próprio da prefeitura. Foi uma obra que custou 147 mil. E o recapeamento da Santa Cruz também, a gente gastou aproximadamente 270 mil reais. Gente, então a cidade continua trabalhando. Nós recebemos do governo do estado mais um caminhão basculante, vai ser muito útil. Ele vai trabalhar, ajudar a recuperação de estradas agrícolas, melhorar o transporte das safras e facilitar o trabalho do pessoal que produz na nossa zona rural, certo? Então, gente, uma coisa também que é importante, a gente lançou uma campanha para estimular o comércio local. Procure comprar, quando possível, no comércio próximo à sua casa. São pequenos comércios, sabe? Mas eles geram emprego na nossa cidade. Então procure prestigiar o comércio de Guariba, sabe? Que é um meio da gente ajudar a nossa cidade suportar o comércio, sobreviver a essa pandemia e ajudar ele a sair mais rápido, sabe? Outra coisa também, né? Suspeito, ou quem testou positivo, saiu de casa, isso é crime. Detenção de 1 mês a 1 ano e mais multa. Então, tem o telefone que vocês podem denunciá-lo em horário comercial, 3251-9410, sabe? De segunda a sexta. Usem o 190 da Polícia Militar, use o 156 da Ouvidoria Municipal, certo? E a ouvidoria tem um e-mail, ouvidoria.guariba@gmail.com. Então, gente, é preciso, a prefeitura nem a Polícia Militar não dão conta de ver tudo na cidade, mas se vocês denunciarem, vai ser tomada uma atitude em relação à denúncia, certo? Então vamos denunciar. Outra coisa que eu falo para vocês, né? Problema com a Sabesp. Gente, amanhã é sábado, pode faltar água. Então, ligue para o 3251-1219 e liga para o 3251-1399. Mas liga cedo, gente. Liga no meio do dia, para o caminhão já ir no meio do dia aí e já abastecer a sua casa. Porque senão você vai chegar sábado à noite aí e não vai ter água, certo? Então, é importante vocês se anteciparem à falta de água. É sábado, gente. Sábado todo mundo vai lavar roupa, vai lavar calçada, aí as partes altas vão ficar sem água. Então são esses dois telefones, 1219 e 1399, e o 3251, que é usual, né? Outra coisa, quando tiver falta d'água, liguem no WhatsApp do Ministério Público, certo? Esse WhatsApp já tem nas redes sociais, certo? Liguem, informem isso. Então, gente, são essas coisas que eu tinha a dizer a vocês, né? E dizer, me perguntaram em relação às aulas, né? Eu não sei se as aulas vão começar dia 8 de setembro. Não sei. Mas, senhores pais, vocês podem ter certeza, se eu tiver alguma dúvida, eu não começo as aulas, certo? Porque essa história de estar todo mundo, o estado inteiro, na cor amarela, e durante 28 dias persistir na fase amarela, tá difícil. Se vocês olharem o mapa do estado que a prefeitura soltou, o estado todo está quase vermelho, só tem amarelo na capital e uma parte do litoral norte. O restante todo está no vermelho.
Então, gente, são essas coisas que eu tinha a dizer. E vamos ser mais participativos, sabe? Olhem a cidade, cuidem da cidade e usem os telefones que nós passamos e nós vamos soltar nas redes sociais esses telefones que podem ser usados e denunciar as coisas, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.